E agora, no Boa Cama, Boa Mesa de hoje, vamos acompanhar Martim Cabral na visita que está a fazer pelos palácios e casas senhoriais de Sintra. Hoje vamos ver como viviam os reis num dos palácios mais coloridos e emblemáticos do país. Vamos visitar o refúgio de uma plebeia que casou com Dom Fernando. Vamos conhecer a casa de férias de um empresário rico que ousou rivalizar com o monarca, seu vizinho. Vamos provar algumas receitas bem portuguesas, com um toque francês. E vamos descobrir uma quinta, por onde passam, discretamente, príncipes e princesas. Como sempre em Sintra, casas como esta antiga foram crescendo ao longo do tempo. Existem um sem número de passeios e caminhos que conduzem a lugares bastante agradáveis. A Quinta de São Sebastião é um bom exemplo. Construída em 1780 como pavilhão de caça, a casa e todos os edifícios da Quinta mantêm-se praticamente intactos. A própria capela mantém a traça e a decoração original. Rodeado de árvores e de jardins, a Quinta está próxima do Palácio Nacional de Sintra e tem vista para o Castelo dos Mouros. Não admira que o espaço tenha servido de refúgio a muitas figuras célebres. Já mergulharam nas águas desta piscina vários representantes de várias casas reais. Um jornal inglês conta uma história curiosa, por exemplo, sobre a princesa Margarida de Inglaterra. Diz o jornal que quando da visita dela aqui a esta casa, uma visita particular, em que ela vinha precisamente dar um mergulho aqui na piscina, a polícia portuguesa foi visitar os donos destas casas aqui à volta a pedirem para fecharem as portadas das janelas que dão para a piscina para garantir a privacidade do banho da princesa. Numa das salas da casa, Salvador Taborda, o atual proprietário, mostra com orgulho dezenas de fotografias que testemunham a passagem por aqui de celebridades da cultura, da política e da realeza europeias. Simeão da Bulgária, Sim. que teve cá no outro dia, no ano passado, Sim. e eu pedi-lhe, ele daquela a lançar um livro sobre a vida dele. Sim. E eu disse, olha, o que eu gostava de ter seu era uma fotografia assinada. Sim. E olha, ele mandou-me isto pelo correio. Olha que simpático. Para o Salvador, com afeto de tantos anos. Simpático, não Simpático. E aqui, esta eu conheço. é? Isso é a Mrs. Thatcher. Isto é a Sra. Thatcher. É, Passou por cá. passou por cá também. Também. E ali o Papa. O Papa e o Rei Humberto de Itália. Papa João Paulo II. Sim. E o Rei Humberto de O Itália. Rei Humberto de Itália. Foi ele que deu isto à O minha Papa mãe. nunca esteve cá. Não, o Papa nunca esteve cá. Mas o Rei Humberto ofereceu O Rei a Humberto fotografia. vinha cá muito e ofereceu a fotografia, exatamente. E disse que não podia assinar a fotografia, Porquê? porque tinha o Papa. Ah, é? Não sabia. Não se pode assinar a Não fotografia sabia. quando Eu também tem o não Papa? fiquei a saber. Sim, senhora. Ao lado da casa principal, num espaço ocupado pelos antigos trabalhadores, abre-se agora a Casa Holstein, usada como alojamento local. Tem 13 quartos e os hóspedes podem usufruir das vistas e partes comuns da quinta. Para almoçar aqui perto, hoje escolhemos o Incomum, mesmo no centro da vila. Depois de uma carreira iniciada aos 18 anos na Suíça e em alguns reconhecidos restaurantes nacionais, Luís Santos resolveu mudar-se para aqui. A carta é baseada em produtos nacionais com alguma influência da gastronomia francesa. Um salmão marinado, que é um salmão marinado que eu faço com flor de sal e aneto, e é um foie gras. São duas propostas que sou eu que faço. O tratamento do foie gras é feito por mim, tratado com flor de sal, e o salmão marinado também. A seguir é um lombinho de porco, que é uma imitação da carne de porco alentejana, bem servida com charém de amêijoas. Então é uma mistura do lombinho com charém algarvio. E depois é um bacalhau que é o nosso bacalhau à brás, mas simplesmente é um bacalhau confitado que vem com legumes à brás. Só os legumes é que são à brás. Eu não como sobremesa, mas se eu comesse, o que é que me sugeria?
um pudim de azeite, que é a nossa coqueluche, há 1 ano e pouco está na carta. Um pudim de azeite que é servido com queijo da ilha e com sorvete de framboesa. Certo. E o tiramisu em comum. O tiramisu em comum não passa de umas peras bêbadas. A pera roxa é uma homenagem à pera roxa aqui de Sintra. A pera roxa é cozida em vinho, pronto, uma pera tradicional. Sim. E depois é servida como se fosse um tiramisu às camadas, mas tem o café. É pera bêbada e creme de mascarpone. Obrigatória é a visita ao Palácio da Pena, no topo da escarpa da Serra. O palácio foi mandado construir por Dom Fernando II, no lugar onde existiam as ruínas de uma antiga capela e de um convento. Em 1838, o rei decidiu adquirir o edifício, a cerca envolvente, o Castelo dos Mouros e quintas e matas circundantes. Dom Fernando II quis fazer aqui a sua residência de verão. A mistura de estilos traduz a mentalidade romântica da época. As cores indicam as fases por que passou o palácio. A parte mais vermelha é o antigo mosteiro construído por Dom Manuel I no início do século XVI. Esse mosteiro está extinto no século XIX e Dom Fernando compra-o, adapta para a sua residência de verão. E depois acrescentam pela parte que nós vemos hoje pintada ocre, que aliás é uma distinção que já se faz na altura. Ou seja, no século XIX já há preocupação entre distinguir o que é antigo e aquilo que é, para o século XIX, moderno. A azulajaria e esta magnífica janela também são, portanto, Dom Fernando. Também são Dom Fernando. O Dom Fernando tem um fascínio pelo estilo manuelino. Na altura era considerado um estilo inteiramente português. Ele faz uma viagem a Tomar, descobre as janelas manuelinas praticamente entaipadas e manda desentaipar uma para ficar visível e repete-a aqui no Palácio da Pena. À entrada, uma figura verdadeiramente arrepiante. Meio peixe, meio homem, desperta a atenção dos visitantes. Desenhado pelo próprio rei, o Pórtico do Tritão é uma representação simbólica da criação do mundo. E esta era a porta dos convidados do palácio. Quem vinha ter com Dom Fernando entrava por aqui e era confrontado e recebido por este monstro, que é talvez das coisas mais horrorosas que eu vi até hoje. Ninguém sabe bem quem é, mas que é muito feio, é. A construção revela muitos estilos e ideias trazidas de outros palácios e mosteiros do país e do estrangeiro. O palácio acaba por ser uma montra representativa da evolução da arquitetura. Aquelas caras embutidas naquela coluna fazem-me lembrar a mim uma cena, não sei se viu, da série A Guerra dos Tronos. Pois, eu diria que a Guerra dos Tronos é que faz lembrar o Palácio da Pena. Exatamente. Todo este imaginário que no século XIX predominava na arquitetura desaparece da arquitetura no século XX e, interessantemente, reaparece no cinema no século XXI. No cinema? No cinema. Portanto, uma continuação do romantismo deste século XIX. O palácio conta-nos também como era a vida na corte. A sala de jantar, com mobiliário típico do século XIX, o gabinete do rei Dom Carlos e o quarto onde o monarca dormia. No salão nobre, destaque para os estuques, lustres, móveis e pedaços de vitrais que vão do século XIV ao século XIX. Uma antiga sala de bilhar. A mesa já não existe, mas temos ainda o lustre com os candeeiros sobre o bilhar. E isto já é quando ele era viúvo, já pós-Dona Maria II. Pós-Dona Maria II. Já existia a Condessa. Dom Fernando já está junto, mas ainda não casado, com a Elisa Hensler, futura Condessa de Edla, e no fundo tudo aquilo que deviam ser aposentos reais acabam por ser concretizados com uma sala de recepções, com estes conjuntos como aqui vemos, para as pessoas poderem conversar. Aquelas mesas lá ao fundo tinham jogos, nós sabemos isto dos inventários, e portanto no fundo é uma sala de convívio, de conversa. Que estilo é que isto é? Não há propriamente um estilo. Nós temos aqui vários elementos, alguns ainda meio moriscos, como é o caso dos estuques dentro destes painéis de parede. Tudo o resto são reinvenções muito a partir da arte medieval, de Renascença, que aqui encontra uma expressão muito inédita e criativa. Estas são algumas louças pintadas por Dom Fernando II.
Além de variedíssimos outros atributos, o nosso rei Dom Fernando II era artista. Estes pratos foram pintados por ele. Esta magnífica escultura foi também executada por ele. E aqui o temos em toda a sua glória, acompanhado pela Condessa Dédla, a sua mulher, que originalmente isto eram 2 quadros do mesmo tamanho, mas o da Condessa infelizmente perdeu-se. Com a morte de Dom Fernando, o palácio ficou na posse da Condessa Dédla, com quem o rei casara em segundas núpcias. Em Sintra, o chalé da Condessa é o símbolo mais evidente da história de amor vivida por Fernando e Elisa. Igual aos chalés alpinos, então em voga na Europa, a ideia do projeto foi da própria Condessa. A casa e o jardim, de caráter privado, foram transformados em espaços de refúgio e de recreio do casal. Todo o Parque da Pena, se quiser, vai ser uma obra de amor dos dois, porque eles dois vão estar muito ligados à construção do parque. E a Condessa vai, nessa altura já a Condessa Dédla, um título dado pelo primo Ernesto Saxe-Coburgo, ela vai desenhar este chalé, esta casa de refresco, se quiser, onde eles vinham quando estavam a arranjar o parque nesta zona, mas sobretudo um sítio onde eles estavam sossegados, podiam viver a sua vida, entre aspas, burguesamente, em que a Condessa fazia os seus bolinhos na cozinha e, portanto, era uma vida pacata. Como sabe, o casamento foi muito polémico, a sociedade fechou-lhes as portas, inclusive a própria Casa Real vai fazer situações muito desagradáveis aos dois, mesmo a Dom Fernando, e de alguma forma isto era um oásis, era uma Arcádia para dois. Portanto, é de facto uma casa de amor deste casal improvável, uma cantora lírica e um rei, mas que teve um final feliz. Eu acho que o Dom Fernando teve uma enorme sorte, porque teve 2 casamentos e os 2 casamentos foram casamentos de amor. O chalé está em pleno coração do Parque da Pena, um imenso território que Dom Fernando transformou num dos maiores e mais emblemáticos parques românticos da Europa. Um trabalho a que a Condessa deu continuidade depois da morte do marido. Ela, com o apoio da Rainha Dona Amélia, que será sempre a grande protetora, vai continuar no chalé até ao final da monarquia, portanto até 1910, e mesmo nessa altura, já bastante idosa e com os seus problemas achaques, que teve bastantes, ela passeia pelo parque e escreve à rainha a dizer: descobri que os pinheiros estão com esta doença, e dá o nome da doença, manda um ramo à rainha e diz: peço desculpa, mas mande-lhe já o remédio, era bom que se começasse já a tratar para evitar. Isto é uma constante. Ela passear pelo parque, ela ter esse cuidado de preservar, de cuidar, de amar, se quiser, este jardim que, no fundo, os outros, nós, vamos usufruir. Dom Fernando II tinha um vizinho muito rico que gostava de rivalizar com o rei na compra de propriedades. Francis Cook era um empresário inglês que fez fortuna na indústria têxtil. A partir de 1856, decidiu construir o palácio e fazer de Montserrat a residência de verão da família. Foi pensado como um pavilhão de jardim, em que a intenção é ver uma harmonia entre o exterior, todo o parque que rodeia o palácio, e o interior. A fauna, a flora do parque aparecem nas colunas, nas paredes, nos estuques, na madeira, na pedra. E neste corredor enorme por aqui abaixo. Exatamente. Até temos ali uma fonte. Exatamente. Uma fonte no interior do palácio. No interior do palácio temos os sentidos todos alerta, como no mundo natural. Temos a água, temos a luz da cúpula, que tinha cores diferentes conforme a decoração que era pretendida naquele momento, naquela festa, porque esta casa é uma casa para receber amigos, para receber a família, para passar o verão, para dar festas, sobretudo, para ser uma casa divertida. Portanto, agora estamos a entrar na outra ponta do palácio. Outra ponta. No fundo, é a grande sala do palácio. Era a sala da... bonita. É linda. É imponente. Era a sala da música, onde se fazia os serões. Concertos, não havia televisão, não é? Claro. Então, temos música para animar as tardes e as noites, que tem, como eu estava a dizer, características muito especiais de acústica. Quando é aqui tocada a música, ouve-se por todo o palácio. No fundo, o que é que isto mostra? Mostra que toda a casa é uma harmonia, é uma casa para ser vivida como um todo.
Depois de terminadas as obras, os Cook empregaram mais de 300 pessoas para cuidar da casa, do parque e da família. Mesmo sem a coleção de arte nem o mobiliário que foram vendidos pelos herdeiros depois da morte de Francis Cook, a riqueza arquitetónica e dos materiais usados revela a dimensão do investimento então feito. E esta porta magnífica é a única porta do palácio, para além das portas que dão acesso aos quartos de cama. Esta dá acesso à biblioteca. O Parque de Montserrat desenvolve-se ao longo de 33 hectares. Em torno do palácio, os jardins tiveram a intervenção de paisagistas vindos do estrangeiro e de mestres jardineiros consagrados. Nada disto foi feito ao acaso. Isto é tudo planeado. Esta árvore e as suas raízes a abraçarem aqui a parede desta ruína têm um grande simbolismo. É a natureza a reconquistar novamente a obra do homem. Em diversos jardins encontramos uma impressionante coleção botânica com exemplares de todo o mundo. Esta é uma árvore da Nova Zelândia. E estas barbas que estão aqui penduradas são raízes. Raízes para capturar a umidade que existe na atmosfera e para a árvore beber. Nunca tinha visto uma coisa assim, eu. São centenas de árvores, arbustos e plantas exóticas. Os trabalhos de construção envolveram mais de 2.000 pessoas, 50 das quais ficaram encarregadas exclusivamente das tarefas de jardinagem. Estamos rodeados por centenas e centenas de árvores e arbustos, grande parte que veio de fora. Aliás, à semelhança do que acontece no Castelo da Pena. Existia, de facto, uma saudável rivalidade entre o proprietário desta casa, desse Palácio de Montserrat, e o proprietário do Castelo da Pena, o germânico Dom Fernando II. Quem ganhou com a rivalidade saudável entre o rei português e o empresário inglês acabou por ser Sintra, a sua paisagem cultural e, afinal, todos nós. Até para a semana.